Eu estava pensando aqui, então, que a atuação dentro dessa especialização do direito do entretenimento vai desde a concepção do projeto, do evento, entender quais são as normas para você formatar aquilo, na atuação da orientação, busca de autorizações, e também tem o durante, se acontece alguma intercorrência, tem o pós de saber se a remuneração ou, eventualmente, os direitos foram respeitados. É um pré, um durante e um pós. O evento não é só aquele momento, né? O evento. E aí, qual a ordem dos fatores? A pessoa que quer produzir algo, primeiro busca a ideia, primeiro busca entender como é o formato dentro da regulamentação de cada setor de eventos, para então entender o que ela quer fazer. Existe uma ordem? Eu digo assim, a pessoa que procura você, Anderson, já vem com a ideia pronta e você vai moldar para as regras, ou ela quer, olha, estou pensando em fazer um evento tal, o que eu preciso saber para poder montar o evento? Perfeito. Particularmente, eu entendo que a criatividade, o pensamento e as ideias, elas são os mais importantes. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Até a ideia. Exatamente. Depois a gente vê como é que resolve, como é que materializa. Exato, até porque, em alguns casos, o produtor, o dono da ideia, ele revende essa ideia, ele distribui como uma forma de franquia, onde você já percebe que um evento é realizado numa cidade, ele é o mesmo evento realizado em outra cidade, e nem sempre são os mesmos produtores. Ele vendeu aquela ideia dele. Então, assim, eu entendo que a questão do entretenimento está muito ligada às artes, à obra, ao direito autoral, e isso é o mais importante. Você regularizar é uma conduta preventiva e, na verdade, um dos desafios do nosso segmento, né? Que é conscientizar o produtor, o empresário, o artista da necessidade de regularização dos eventos. De uma orientação. Com certeza, preventiva. Se você falou que o peso na economia chega no estado do Rio a 10%, o mercado nacional é enorme para entretenimento. É enorme. Carol, você tem alguma questão? Que eu ia pedir para o Anderson encerrar. Então tá, fala a sua questão, que eu vou pedir para ele encerrar, dizendo depois para a gente se tem algum caos engraçado. Imagino que tenha. Só um complemento, a gente fala aqui que o direito do entretenimento engloba toda essa parte preventiva do antes, depois, durante e depois. E a parte contenciosa, existem, por exemplo, intercorrências que possam ocorrer no evento, ou problemas com fornecedores, ou problemas com o público. O advogado do direito de entretenimento imagina que tem esse desafio posterior, quando há algum tipo de intercorrência, o contencioso entra também aí? Foi o que eu visualizei no pós, né? Você depois resolveu os problemas que aconteceram. Exatamente. A atuação, na maioria das vezes, ela é posterior ao evento, né? Você consegue regularizar os eventos. Hoje, o poder público já entendeu que uma das ferramentas da economia, de desenvolvimento social, é o entretenimento, né, ligado ao turismo. Então, não há tanto obstáculo. Há muita burocracia, obviamente, mas não há tanto obstáculo na realização. O problema realmente do empresário, e ele vai se tocar dessa importância de uma assessoria jurídica e da necessidade, da importância do direito à atividade dele, é no pós, quando ele vai ter demandas não só de clientes, mas também do poder público, relacionados à vigilância sanitária, relacionados a questões de ordem pública, que geralmente acontecem nos eventos. E conta pra gente alguma história curiosa de algum... Tem muitas, né? Porque dentro desse ramo, a gente conhece, tem sócio nosso que teve celular furtado em evento, e tem das mais diversas, né? Exatamente. Eu posso contar uma história que é até recente e está ligada a um pouco dessa questão de regularização do evento, das questões preventivas, até mesmo para evitar que o evento seja prejudicado. Hoje existem, só fazendo um exemplo para demonstrar a importância e o que causou essa situação engraçada, né? Hoje em dia, só existem 3 hipóteses do evento ele ser paralisado, interrompido no meio. São questões de segurança ligadas à autoridade pública e ao corpo de bombeiros. Então, quando há um risco
ao bem-estar e integridade física dos participantes, o evento ele tem que ser paralisado. Tá? A outra hipótese que ele é paralisado é quando há participação de menores e aquele evento é proibido para menores. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele faz uma proteção muito rigorosa ao envolvimento do menor em atividades de entretenimento, principalmente quando elas estão ligadas à apologia ao consumo de bebidas, de cigarros. Não vou falar que é drogas, obviamente, porque é uma questão ilícita, mas às vezes por conta de questões políticas e até mesmo de exploração à sexualidade desses menores. Você me já deu 2 situações em que o evento pode ser paralisado. Quem é a autoridade que determina, que comunica, que decide isso? No primeiro caso, seria a integridade dos participantes desse evento. É o próprio Corpo de Bombeiro, a polícia pode chegar e tomar a decisão na hora e interromper, ou ela vai precisar de uma autorização judicial corrida para interromper? Quem é que tem esse poder de decisão ali? A autoridade policial tem o poder, sim, de decisão em casos de flagrante iminência de um risco à integridade das pessoas. Ele tem, sim, o poder de paralisar. Para esse primeiro caso. E o segundo caso? O segundo é com relação à proteção à integridade do menor através do Poder Judiciário. Aí teria que ser o Poder Judiciário. Na maioria dos eventos, a gente não percebe. Mas os grandes eventos eles já contam com o olhar do juizado da infância e adolescente. Obrigatoriamente. Todo evento, para ser regularizado, ou ele pede um alvará para participação do menor, ou ele comunica ao juizado da infância que o evento vai ser realizado e vai ser proibido o menor e que vai ser controlado a entrada do menor. Ou seja, essa segunda hipótese seria justamente pela justiça específica da infância e adolescência. Exatamente. E a terceira hipótese que um evento ele pode ser paralisado, interditado, é por conta da poluição sonora, que ela está ligada à lei do silêncio e tem uma disposição que prevê que a autoridade, tanto policial como a autoridade, o ente público, ele verificando que há uma elevação dos níveis de decibéis. Não um show de música, um show de rock não tem isso. Então, mas dependendo do isolamento acústico, da estrutura do evento, você vai deixar esse furo, vai ter esse problema da poluição sonora, e isso é uma das causas. Nem sempre isso acontece, a gente vê que na prática o evento não é paralisado por conta de problemas de barulhos, enfim, de emissão de ruídos, mas é possível sim um local ser interditado. Isso é uma coisa, uma situação, você ainda vai voltar para o seu caso engraçado, mas eu participava de umas corridas noturnas na praia, mas que eles montavam um sistema de som que era altíssimo, e não sei se eles tinham autorização específica para dispor de música alta. Eles tinham autorização para o evento esportivo da corrida. Exato. É uma hipótese, talvez? É uma hipótese. Às vezes o evento ele tem essa pluralidade de atividades, né? Que então a gente tem que pensar em tudo mesmo. Tem que pensar em tudo mesmo. Imagino que o horário também influencie, né? Por exemplo, a poluição sonora até às 18 horas ou às 20 horas é até mais aceitável, mas uma poluição sonora à 1 da manhã já cria problema. Os níveis de decibéis, eles têm uma gradação que até 10 horas tem uma permissibilidade um pouco maior, e após você não pode ter um nível de decibéis que cause um incômodo à coletividade, à vizinhança do local. Né? Mas conta aí a situação para a gente encerrar. Que é ligado exatamente à obrigatoriedade e a necessidade de segurança, evitar que um menor, num evento que está proibido para menores de 18 anos, ele entre. Por acaso, esse evento foi há pouco tempo, né? Um festival de mais ou menos 10 mil pessoas, e o produtor optou por não ter menor, e ele não solicitou alvará para a entrada de menores. Nesses casos, a mãe ou um pai que queira levar o menor, ele vai conseguir levar, mas ele vai assumir a responsabilidade pela entrada, permanência e eventual ilícito cometido ou por ele, um caso de omissão e negligência, ou pelo próprio menor.
Mas, nesse caso, eu estava na sala de produção do evento e pediu me dirigir até um local onde existiam 3 suspeitos, 3 menores, que estavam fazendo consumo de bebida alcoólica, mas que eles tinham uma identidade maior de idade, enfim, não tinha anos, não aparentavam. Não aparentavam mesmo, não aparentavam, e eles desconfiavam. Não tem como fazer um exame, principalmente à noite, num estabelecimento, com muita música, com pouca luz. Fazer uma aferição. Uma aferição se o documento é legítimo ou não. E por conta dessa nossa experiência, que a gente já conhece, chegou até o local, viu que eles estavam consumindo bebida alcoólica, sem nenhum pudor. O chefe da segurança chegou a pegar o celular, olhou, mãe, ligou para a pessoa que era a mãe, não era a mãe. Ele cadastrou um telefone, uma outra pessoa atendeu, como se fosse a mãe. Perfeito, perfeito. Ele só esqueceu de um único ponto, que ele acabou se entregando, porque realmente ele não esperava. Depois da gente fazer toda essa sabatina nesses 2 menores... Assim, a importância é porque o evento seria responsabilizado. Totalmente responsabilizado. E nesse dia, nós estávamos esperando o comissariado da Infância e da Juventude, que faz a fiscalização, e se ele verifica a bordo, o evento é interditado na hora. Então, há um rigor muito grande. Além da multa por infração da entrada de menores, a permissão irregular de menores. Do fornecimento de bebida. Mas como é que você pegou eles? Perguntando o signo. Depois de perguntar o nome completo, o nome do pai, da mãe, CPF, data de nascimento, a gente perguntou qual o seu signo. Ele deu aquela rateada e falou: eu não acredito nessas coisas esotéricas. Quando ele falou isso, os próprios amigos começaram a rir. E nesse momento, eles balançaram a cabeça e a gente falou: não, vocês vão sair agora. E eles acabaram saindo. Ele não ia conseguir casar com a data que ele inventou. Não iria conseguir falar, pelo menos, o signo aproximado daquela data que ele inventou, com certeza. Ou era uma carteira de identidade de outra pessoa, onde ele colou a foto dele. É muito do momento, então, também. Essa consultoria dentro do evento é muito viver o momento, que pode aparecer realmente qualquer coisa. Todo tipo de situação. Bom, gente... Muito bom a presença do Anderson nesse nosso evento, falando sobre eventos. É verdade. Carol, obrigado. Anderson, muito obrigado. Eu que agradeço a participação. E a gente se vê no mais um bate-papo BTA. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.